Eu sou o Léo Machado, sou aluno e vocês devem ter percebido pela aparência também, sou filho do professor Adailton. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. E eu sou cantor profissional, músico também. E apesar de eu ser filho do professor, né, é importante falar que eu não nasci com um dom ou alguma coisa assim, como muita gente acaba acreditando, né? Isso é um processo que, claro, pode ter sido um pouco facilitado por eu estar dentro de um ambiente muito musical, né? E meu pai tá sempre ali com uma proximidade maior e poder estar fazendo algumas correções, né? De técnica, de, né? Pô, alguma coisinha que às vezes está meio errado. Isso sempre tem, todo o processo vai ter. Mas não quer dizer que eu tenha uma facilidade maior por ser filho do meu pai do que qualquer outro aluno, né? Inclusive, tive dificuldades e tenho até hoje muitas dificuldades que muitos alunos também apresentam. Muitos alunos de consultoria e muitos alunos presenciais também apresentam. Quais são essas dificuldades principais que apareceram para mim? Eu nunca tive muita disponibilidade de ter aulas presenciais com meu pai regularmente, porque na minha época de começar a ter esse interesse, quando eu cheguei numa idade que já comecei a querer estudar e realmente fazer aquilo, meu pai tinha uma agenda muito cheia. Então eu não tinha como ter um horário regular para ter aula com ele. E eu também tinha, né, minhas obrigações, meus horários, escola, estudo e tal. Então é uma situação que realmente não tinha muito como a gente ter esse horário fixo. Então como é que funcionava? A gente tinha uma dinâmica como se fosse uma consultoria. Ele chegava, conversava comigo, me passava algumas técnicas, alguns exercícios e eu pegava aquilo e ia estudar. E aí eu ficava uma semana, 2 semanas, quanto tempo fosse, martelando aquilo na cabeça até que aquilo começasse a fluir melhor, começasse a ter um desenvolvimento melhor, e aí eu ia ter essa outra aula com ele, de apresentar o meu desenvolvimento, apresentar a minha evolução, e ele me dá esse feedback. E aí a gente conversava, ele falava, olha, isso aqui tem que corrigir, isso aqui tá melhor, continua por esse caminho, não, essa outra parada aqui tem que mudar um pouco. Então a gente conversava assim de tempo em tempo, era uma parada meio esporádica mesmo. Eu sou um exemplo prático de que a gente não necessariamente precisa ter um horário tão fixo, porque claro que a nossa evolução vai ser uma parada individual, uma especificidade, cada um vai ter um ritmo próprio, cada um vai ter um andamento diferente, então é uma questão muito pessoal. E aí é aquilo, vai depender de você, né? Pegar o conteúdo que está pronto, o conteúdo que o professor vai te passar. Isso acho que na maioria das coisas que a gente tenta aprender nova é assim. A gente tem que pegar e ter brio de estudar aquilo que já está pronto, que já está feito. Alguém já passou esse caminho, você tem a obrigação de pegar aquilo agora e correr atrás até você desenrolar o seu caminho também. Acredito que para mim tenha sido até uma vantagem, porque eu sempre tive muita dificuldade de concentração, de ficar regrado em alguma coisa assim. Então essa evolução mais solta, mais fluida para mim, sempre foi o que funciona muito melhor. Eu nunca tive um caderno, por exemplo, na escola. Minha mãe, professora, também sempre ficou brava comigo por causa disso, porque eu nunca consegui ter a matéria prática. Então, o meu aprendizado sempre foi mais solto desse jeito. Então, eu acho que é importante a gente salientar isso, porque é mais ou menos a mesma didática que vocês vão ter no curso. Porque o conteúdo vai estar lá, vocês vão contar com ele, e ele vai estar todo destrinchado. Então é mais ou menos o mesmo formato que eu tive de aula. E, graças a Deus, hoje eu consigo viver disso. E é o meu trabalho, a minha ocupação.